vamos lá. A gente vai sempre começar, nas aulas síncronas, a gente vai sempre fazer a apostila, tá? A gente está começando aqui a apostila do segundo bimestre e a gente vai sempre ler e resolver juntos para vocês terem a evolução do raciocínio certinho que o material da prefeitura está exigindo de vocês. Ok? Qualquer dúvida vocês botem aí no chat que durante a apresentação eu vou fazendo as intervenções e respondendo o que for pertinente, tá bom? Então, o assunto de hoje tem a ver com ansiedade e medo, tá? Tem a ver com os nossos hormônios. O título do início desse conteúdo é Ansiedade, Medo, Falta e Excesso, tá? Ou seja, sistema endócrino. O que ele quer dizer com essa falta e excesso? Falta e excesso, falta de ansiedade ou excesso de ansiedade, falta de medo ou excesso de medo. E vocês vão entender que isso está relacionado à falta ou excesso de hormônios, tá? Que são substâncias que fazem parte desse sistema que vocês vão estudar agora. Antes de falar desse sistema, vocês têm que lembrar o quê? Que o organismo vivo, ele é dividido, né? Ele é construído por níveis de organização. Vocês viram que tudo começa lá com uma celulinha. Essas células vão se multiplicando, formando os tecidos, os órgãos, os sistemas. E os sistemas integrados acabam fazendo a formação completa do nosso organismo, tá? Então, ele começa introduzindo o assunto assim para vocês. Os hormônios mexem com a gente. Aí ele bota uma imagem aqui de um bichinho muito fofo, que eu acho que vocês já viram, né? Que bichinho é esse? Vocês conhecem esse bichinho? Que animalzinho é esse aí? Muito fofinho. É um gambá, né, gente? Acho que todo mundo já viu um gambá. E aí ele pergunta assim, você já viu esse animal? E se ele aparecesse pertinho de você? Você teria medo, ansiedade ou pânico? Que reações você teria? E aí, pessoal, isso aí é participação de vocês. Que tipo de reação você teria se você visse um gambá de perto? Põe aí no chat pra mim, só pra eu saber se realmente todo mundo tem medo, ansiedade ou pânico desses bichinhos. Porque, sinceramente, quando eu vejo, eu tenho vontade de botar na bolsa e levar pra casa, porque eu acho muito fofo. Acho muito fofo. Mas é óbvio que eu não vou fazer isso porque é um animal silvestre, né? Primeiro ele tem que ficar livre e segundo que por ser silvestre, quando eu for chegar perto dele, ele vai se sentir ameaçado, ou ele vai correr, ou ele vai atacar. Então, tadinho, eu não posso, né, satisfazer minha vontade de levar um bichinho de pelúcia na minha casa. Vitor ficaria tranquilo, a Vitória teria medo, mas ia querer... Exatamente, Vitória, eu sou dessas. Vejo um bichinho fofo e já quero logo levar para casa e fazer carinho. Mas, gente, isso é perigoso, né? Porque esses animais silvestres, coitadinhos, eles não estão acostumados a interagir com a gente, né? Então a gente é uma ameaça para eles. Quando a gente vai, né, ao encontro deles, eles acabam se sentindo com mais medo e pânico do que a gente, tá? É a primeira página da apostila, 36, tá? E Yasmin ficaria tranquila. O ideal é ficar tranquilo, ficar cada um na sua, né? O bichinho fica lá, você fica na tua, cada um no seu quadrado e todo mundo convive bem. Mas o que ele quer mostrar aqui para vocês? Vão ter pessoas que nem barata, né? Vocês já viram? Tem gente que entra em pânico, entra uma barata, a barata está a 3 metros de distância da pessoa e ela já está gritando, se pendurando na cortina, subindo na mesa, na cadeira. Por quê? Porque ela entra em pânico, né? Ela tem medo, ela tem pavor, ela fica ansiosa com alguns bichos. E por que isso acontece com a gente? Tá tudo relacionado com os hormônios que o nosso corpo produz, tá? Então, essa primeira questão aí é uma coisa bem pessoal. Só vocês sabem como vocês reagiriam à aparição de um gambá perto de vocês, né? Então, vocês podem responder sozinhos aí, com vocês, e aí, né, cada um vai ter a sua reação, tá? Mas eu espero que não seja nem de medo, nem de pânico, né? Porque eles não fazem mal nenhum, tá? E nem são ratos, tá? Eles são mamíferos marsupiais, eles carregam os filhotinhos naquela bolsinha que nem canguru, tá? Eles não fazem mal a ninguém. Então, não confundam os gambás com ratos, coitados, que eles não são ratos. E também os ratos, coitados, não tem culpa de ser rato. Então, vocês deixem os bichos em paz, tá? Vamos continuar. Quando levamos um susto, a primeira reação que temos é de fugir do local ou enfrentar a situação.
Nosso corpo produz substâncias que provocam rapidamente um conjunto de reações que nos livram de situações de perigo. Sentimos a boca seca, o coração fica acelerado, aumenta o ritmo da respiração e até suamos. Exemplo clássico, gente. Você botou a mão no seu bolso da calça e não viu o seu celular. O que acontece com você? Fala pra mim. O seu coração vai aonde? Vai na boca, né? Você fica com aquele pavor de terem levado o seu celular ou você ter esquecido em algum lugar. Fala pra mim que não é isso. Que vocês têm pânico, ansiedade e medo de ficar sem esse celular, porque vocês são viciados, né? Então, o que vocês sentem? Coração. Como é que fica o coração de vocês quando vocês botam aquela mão no bolso e o celular não tá lá? Mas você, graças a Deus, botou em outro lugar, né? Vocês sentem o quê? Coração batendo mais rápido, né? Aquele frio, aquele frio na espinha. Por que isso? Porque o seu cérebro, ao pensar que você perdeu um aparelho caro, importante, ele acaba mandando o seu corpo produzir hormônios para você tentar resolver essa situação, para você ficar alerta, para você ver se ele está próximo, onde você deixou. Pois é, o coração de vocês parece que vai sair do peito, do corpo, porque vocês não sabem onde colocar o celular, para vocês verem o nível, né, de vício que vocês têm, né, amores? Mas tudo bem, eu entendo, eu também fico assim. Então, pessoal, outro exemplo clássico, você está na rua feliz e contente mexendo no seu celular. De repente, você vê aquela pessoa num calor de 40 graus, com um casacão, a mão dentro do bolso, atravessando na sua direção. Você pensa, meu Deus, vou ser assaltado. Deve ter uma arma ali, porque está muito calor. Não é possível que ele esteja de casaco nesse calor, ele está escondendo alguma coisa. O seu cérebro vai processar isso mais rápido do que você imagina. E aí, o que vai acontecer com você? A mesma coisa. O coração vai acelerar, você vai ficar apavorado, você vai entrar em pânico e você vai querer o quê? Fugir, porque você vai querer evitar de ser assaltado, vai querer evitar de ser agredido. As pessoas, a maioria das pessoas, foge, né? Mas algumas têm uma reação diante do medo e da ansiedade, que é o quê? Lutar. O cara tá chegando, aí você fala assim, né? Isso aí geralmente é coisa de homem que faz isso. Ah, na mão grande não vai levar. E aí faz o quê? Reage e pode ser até pior, né? Você pode acabar com uma agressão, uma coisa que pode levar à morte, né? Infelizmente, hoje a gente não sabe como um assalto vai acontecer e nem como vai acabar. Mas a verdade é uma só. Na menor possibilidade de você achar que você vai ser assaltado, o seu coração dispara, você já fica muito doido, pronto para correr, com aquela boca seca, com aquela puxada de ar, né? Tu não consegue nem pensar direito. Isso tudo é o que, gente? São seus hormônios, é o seu cérebro liberando hormônio para deixar você esperto, alerta, ou para você fugir, ou para você se embolar com o cara, tá? Então, essas reações acontecem no nosso corpo devido à liberação de um hormônio chamado adrenalina. Adrenalina, vocês já cansaram de ouvir falar nesse hormônio. O pessoal que gosta de esporte radical, então, nossa, falam que adoram adrenalina. Isso é tudo doido, né? Porque é uma sensação que, sinceramente, eu acho ruim. O nosso corpo produz outras substâncias que são outros hormônios que vão causar outras reações, né, no nosso organismo. Para quê? Para que tudo ocorra bem, para que ele viva em equilíbrio. Então, aqui ele colocou um exemplo para vocês, dois, né? Do bungee jumping, que é aquele esporte que o povo fica pendurado numa cordinha elástica, que é tudo doido. E a asa delta, que o pessoal voa também com aquela asinha lá de, nem sei que material aquele, de nylon. E estão ali aonde o vento leva, né? Pode levar, né, para o céu azul ou pode levar para uma pedra, né? Ou então você pode cair. Então, o que acontece com essas pessoas que gostam da adrenalina? Elas gostam desses esportes. Por quê? A pessoa vai lá, se pendura na cordinha e se joga. O cérebro dela sabe que se essa cordinha arrebentar, ela vai virar pasta lá embaixo. Ela vai cair, vai virar um aglomerado de osso quebrado, de carne moída e vai conhecer Deus, se for uma boa pessoa. Se não for, né, já sabe que é direto e reto abaixo da terra. Asa delta, a mesma coisa. O cara que está pulando de asa delta, ele sente adrenalina por quê? A altura é enorme, uma queda, o cérebro dele sabe que se ele cair, ele vai morrer.
Então ele fica sentindo aquele pavor, aquele pânico durante toda aquela atividade e ele acha legal. Então ele é doido. Mentira, gente, não é doido não. Tem gosto para tudo. Mas eu, Deus me livre, detesto altura e não gosto de correr risco de morte. Eu espero que vocês também não, tá? Então, algumas pessoas buscam emoções fortes em esportes radicais, como asa delta e bungee jumping. Alguns também acham que o surf é radical, né? Depende, né? Eu acho que se você for surfar com tubarão, deve ser muito radical. A sensação de perigo que esses esportes proporcionam favorece a liberação da adrenalina, que é produzida nas glândulas chamadas suprarrenais. Então, essas pessoas que gostam de esporte radical, elas, na verdade, elas gostam da adrenalina circulando no corpo delas, da produção da adrenalina, que dá todas essas sensações que você sente, por exemplo, quando você está na montanha-russa, que vai dar aqueles loopings, e aí você sente aquele nervosinho no estômago, a vontade de gritar. Isso tudo é efeito da adrenalina, tá? Aí aqui embaixo ele coloca uma tirinha e mostra assim pra vocês, um monte de gente correndo, desesperada, como se tivesse visto uma barata. Aí o tonto tá aqui com uma minhoca na mão, crente que eles estão correndo da minhoca, né? Aí ele fala, ô gente, vocês estão correndo porque é uma minhoquinha. E na verdade o povo tá fugindo da cobra que tá aqui agarrada no galho da árvore, tá? Uma coisa tá clara aqui nessa imagem, essas pessoas estão correndo de medo, tá? Então, na situação representada na imagem, é comum haver a secreção de um determinado hormônio, a adrenalina. É a adrenalina, pessoal, que dá esse disparo na pessoa, que a pessoa sai correndo, deixa tudo para trás, tá? E aí a pergunta aqui é a seguinte, por que em situações de medo e pânico é importante liberar a adrenalina? Pessoal, mais em cima vocês viram que a adrenalina é um hormônio importante para deixar vocês o quê? Espertos, alertos, para vocês fazerem o que for melhor para se proteger, ou correr ou lutar. Então, quando você está com a adrenalina alta, você está com o coração acelerado, né, bombeando bastante sangue para o corpo, está pronto para correr, né, para fugir, ou para usar sua força para lutar. Então, a pergunta é muito simples. Por que em situações de medo e pânico é importante a liberação da adrenalina? O que vocês me dizem? Fala para mim. Vou esperar aqui vocês participarem aqui no chat. Pensar mais rápido talvez não seja um momento para pensar muito, né? Talvez seja um momento para agir mais do que pensar, para fugir rápido, para lutar rápido, para se defender rápido, né? Então, a adrenalina tem a função de quê, gente? De preparar o corpo, de deixar o corpo alerta para quê? Para ele estar preparado ou para fugir mais rápido ou para lutar com mais força, né? Para conseguir evitar que aquele perigo te cause algum dano. Então, página 36, questão 2 da tirinha. A adrenalina é importante porque prepara o seu corpo ou para lutar ou para fugir de perigos, tá? Prepara o corpo para lutar contra ou fugir de situações de perigo, ok? Na verdade é número 2, botei número 1 aí, mas página 36, número 2, tá? Vamos continuar então. Alguém ficou com alguma dúvida nessa questão da tirinha? Então vamos lá. Pessoal, a adrenalina é um dos hormônios que o nosso corpo produz e circulam por ele, regulando todas as nossas atividades metabólicas e orgânicas, tá? Outro exemplo de hormônio que influencia no nosso desenvolvimento é o hormônio do crescimento. Por que a gente cresce? Por que nós crescemos? Aí tem que um bebezinho, que vira uma criancinha, que vira um pentelhinho, que depois vira um adolescente e depois vira um adulto, né? Por que a gente consegue se desenvolver, multiplicar as nossas células, crescermos? Porque o hormônio do crescimento, que também é chamado de GH, ele é produzido e secretado pela glândula hipófise. E ele tem a responsabilidade, ele tem a função de promover o nosso crescimento. Esse hormônio, além de estimular o aumento do número de células do nosso corpo, ele também é importante para o crescimento dos nossos ossos.
Então, o hormônio do crescimento, ele é um hormônio que faz parte do nosso desenvolvimento, que faz a gente crescer, os nossos ossos crescerem, as nossas células se multiplicarem para a gente mudar as fases na vida, né? Do bebê até o envelhecimento, tá? Hipófise e o crescimento. Qual é a relação que existe entre essa glândula, que eu acabei de falar que produz o hormônio do crescimento, e o hormônio? É óbvio, né, gente? Esse hormônio é uma substância que vai ser lançada na sua corrente sanguínea e vai sinalizar para todas as suas células do corpo que elas têm que se multiplicar e esse organismo tem que crescer. Agora, lembra lá em cima que ele falou de falta ou excesso? Ele estava falando de problemas na produção de hormônios. Se você tem hormônios demais, o seu corpo vai ficar com problema. Se você tem hormônios de menos, ele também vai apresentar algum problema. E aí, em relação ao hormônio do crescimento, ele colocou dois exemplos, ó, o nanismo e o gigantismo. O nanismo, gente, é uma condição em que o ser humano, ele tem uma produção desse hormônio de crescimento insuficiente. Ele tem falta do hormônio de crescimento. E aí, essas pessoas, elas desenvolvem o nanismo. São as pessoas que vocês conhecem como anãs, né? Os anões são pessoas que têm essa condição, esse problema na produção e na secreção do hormônio do crescimento. Por isso que não é engraçado, não deve ser motivo de piada, porque na verdade é uma questão, uma condição biológica, tá? Que traz vários problemas para a vida dessa pessoa, né? Porque a questão da acessibilidade para as pessoas muito baixinhas é muito ruim, então eles sofrem bastante, não precisam da ignorância das pessoas para serem deboche ou motivo de piada. Agora, o contrário a gente também tem, que é o gigantismo. Justamente está no nome, né? Gigante. São pessoas que têm um excesso de produção desse hormônio, né? E acabam crescendo demais, tá? Então, tanto o nanismo como o gigantismo são condições que estão ligadas à deficiência, à alteração na produção dos hormônios do crescimento pela hipófise, tá? E a hipófise, ela é controlada pelo hipotálamo, né? Que está ali, os dois estão ali na base do cérebro, ok? Então, o sistema nervoso está coordenando tudo, inclusive os hormônios do nosso corpo. Então, vamos para a terceira questão da página 36. A falta ou excesso de GH causa nanismo e gigantismo. Ninguém deve receber um tratamento injusto apenas por pertencer a um grupo diferente. Reflita sobre essa afirmativa e relacione-as com as figuras do lado. Pessoal, o que ele está pedindo para vocês? Para vocês refletirem, tá? Refletirem sobre essas condições e o fato dessas pessoas, por conta dessa condição, pertencerem a grupos diferentes, serem diferentes do que é considerado, entre aspas, normal, né? Uma altura normal. Então, gente, justifica essas pessoas que sofrem dessa condição serem tratadas injustamente, de forma muito diferente? E aí, o que vocês acham? Sim, não, por quê? Óbvio que não, né? Óbvio que não. Essas pessoas, elas não podem ser tratadas injustamente. Elas têm que ser tratadas o quê? Com respeito. Não é isso? Então, a reflexão que ele pede aqui é o quê? Que a gente respeite as diferenças e as condições das pessoas, tá? Que elas não virem motivo nem de deboche, nem de chacota, nem de piada, porque não merecem isso, tá? Então, questão 3, a reflexão que ele pede é que, independente das condições, e diferença entre as pessoas, todo mundo merece respeito. Tranquilo, gente? Eu acho que vocês são alunos que não são desse tipo de ficar, né, debochando de coisa séria. Mas vocês sabem que tem muita gente que faz isso. E faz bastante, né? Então, a gente tem que trabalhar a conscientização das pessoas para a condição, né, para as diversas condições que o ser humano pode enfrentar.
Inclusive, gente, uma coisa que vocês nunca podem esquecer é que nós, seres humanos, eu, vocês, a gente pode se tornar uma pessoa especial a qualquer momento. Tá? A gente vê pessoas com várias deficiências, cadeirantes, e a gente acha que não pode acontecer com a gente, que só as pessoas que nasceram assim ficam assim. Mas não é bem assim não, gente. Algumas doenças podem acontecer e causar algumas deficiências. A gente pode sofrer acidentes e de repente, precisar usar cadeiras de rodas. A gente pode perder a visão ou perder a audição a qualquer momento da vida. Por isso que é importante que a gente entenda e respeite as pessoas que têm essas limitações, tá? Porque qualquer um está sujeito a elas. Não é uma condição só de um grupo, não. Todos nós estamos no mesmo barco e corremos os mesmos riscos de ficar na mesma situação. Uma questão de empatia, se colocar no lugar do outro, tá? Tranquilo? Então, podemos continuar? A adrenalina é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais. E o hormônio do crescimento é produzido pela glândula hipófise. Nesses textos, eles estão falando para você o seguinte. Olha, a gente está falando de 2 hormônios e você já deve ter percebido que todo hormônio é produzido por alguma glândula. Então, glândula é uma estrutura que vai produzir e secretar hormônios, tá? Então, as glândulas que produzem a adrenalina, que é o hormônio, né, da luta e fuga, né, de você conseguir usar aquele medo e aquela ansiedade em benefício próprio, ele é produzido pelas suprarrenais, que são glândulas que ficam ali em cima dos rins, por isso que se chamam suprarrenais, sobre os rins. Elas também recebem o nome de adrenais, por isso que o nome do hormônio é adrenalina. E o hormônio do crescimento, que é o GH, é produzido pela hipófise. Então, são 2 glândulas diferentes aí, produzindo 2 hormônios diferentes que vocês já conhecem, tá? Essas glândulas, pessoal, pertencem a um sistema endócrino, tá? Vocês sabem que o organismo é feito de sistemas que trabalham de forma integrada para manter o organismo vivo. Então, o sistema endócrino é o sistema de glândulas do nosso corpo, que produz hormônios para controlar as nossas atividades corporais, ok? Então, vamos ver como funciona o sistema endócrino. O sistema endócrino é composto por um grupo de glândulas e órgãos que regulam e controlam várias funções do organismo por meio da produção e secreção de hormônios. Então, o sistema endócrino é um conjunto de órgãos e glândulas que produzem hormônios para controlar quimicamente todo o nosso organismo, tá? Os hormônios, eles são produzidos por glândulas especiais que lançam essas substâncias no sangue. São chamadas de glândulas endócrinas. Pessoal, para fazer parte do sistema endócrino, tem que produzir hormônio, tá? E as glândulas endócrinas são aquelas que produzem hormônio. Por quê? Porque para ser hormônio, a substância produzida por uma glândula tem que ser lançada no sangue, tá? Então, só as glândulas que têm a função endócrina é que produzem hormônios. Exemplo que eu vou dar para vocês. A gente tem glândulas na pele que produzem o suor. Elas produzem o suor e o suor sai aonde? Aqui na superfície da pele, né? Para resfriar o nosso corpo. Só que essa glândula não está produzindo hormônio, porque o hormônio tem que ir para a corrente sanguínea. O suor vai para a corrente sanguínea? Não vai. Então, se vai para fora do corpo ou se vai para outra região do corpo que não seja a corrente sanguínea, essa glândula não é endócrina, tá? Ela está produzindo outra substância que não o hormônio, ok? Os hormônios atuam principalmente como mensageiros que controlam e coordenam as atividades em todo o organismo. Eles não agem de forma isolada. Existem 2 sistemas que controlam as reações do organismo, o sistema nervoso e o sistema endócrino. Então, pessoal, o sistema nervoso, comandado pelo cérebro, ele comanda todos os outros sistemas, né? Ele faz todos os sistemas ficarem integrados, inclusive o sistema endócrino. É o sistema nervoso que percebe o perigo e manda o sinal lá para o seu sistema endócrino produzir adrenalina. Então, é o sistema nervoso que conecta o mundo aqui de fora com o seu sistema endócrino aí de dentro para você ter as melhores reações possíveis, tá? O hipotálamo, que localiza-se acima da hipófise, pertence ao sistema nervoso. A hipófise pertence ao sistema endócrino. Então, olha só, a gente tem o comando desse sistema endócrino sendo feito pelo hipotálamo, tá?
O hipotálamo, inclusive, é ele que dá todas as orientações para o sistema endócrino funcionar, tá? Ele que controla as funções vitais do organismo, como, por exemplo, a nossa frequência cardíaca. Vocês não precisam se preocupar se o coração de vocês vai parar de bater ou não. Ele continua batendo, independente de você dormir ou querer se matar. Você pode chegar para mim um dia e falar, tia, eu quero me matar. Meu coração tem que parar. Para ele parar, meu filho, você vai ter que, né, enfiar alguma coisa no seu coração e mandar ele parar, porque ele não vai parar sozinho, nem se você pensar que ele tem que parar. A pressão arterial, as sensações de fome, de sono, de calor, é o seu cérebro que comanda a sua necessidade de comer. Quando ele vê que você está há muito tempo sem comer, o que ele avisa? Ele lança os hormônios e você sente aquela fome. Ele te avisa que você tem que comer. Sono, a mesma coisa. O cérebro fala, eu preciso descansar. Você já está muito tempo acordado. Tá? Então, todas essas sensações, elas são graças à percepção do sistema nervoso que está ali interagindo com os outros sistemas, inclusive o sistema endócrino. Há muitas glândulas produtoras de hormônio no corpo humano, mas há uma glândula que tem uma função muito importante, que produz mensageiros químicos que regulam a atividade de outras glândulas. É a hipófise. Pessoal, a hipófise é a glândula mestra do nosso corpo. É ela que orquestra todas as outras glândulas do sistema nervoso. É ela que fala, agora você tem que funcionar, agora quem tem que funcionar é você, tá? Ela produz, como já foi mencionado anteriormente, o hormônio do crescimento, ou GH. Então, aqui a apostila colocou uma imagem para vocês das principais glândulas do sistema endócrino. Aí, aqui na região do cérebro, a gente tem a glândula pineal, a gente tem a hipófise. Na região do pescoço, a gente tem a tireoide e as paratireoides. Aqui na região do abdômen, a gente tem as suprarrenais, que estão em cima dos rins, que também são chamadas de adrenais, por isso produzem adrenalina. A gente tem também o pâncreas, que é um órgão e também uma glândula, porque ele produz os hormônios que vão controlar a glicose no organismo, que estão relacionados com aquela doença que vocês conhecem como diabetes, mas o pâncreas também ajuda na digestão, tá? Então, é uma glândula que vocês vão ver mais daqui a pouco que é mista. E a gente tem também aqui as glândulas sexuais, né? Os ovários nas mulheres, que produzem os hormônios progesterona e estrogênio, que vão dar as características femininas nas mulheres. E a gente tem as glândulas masculinas, as bolinhas, os testículos, né? Que vão produzir a testosterona, que vai fazer o rapazinho engrossar a voz, ter aquele pomo de Adão, né? Aquele gogó e aquela quantidade de pelo distribuída por todo o corpo, ok? Então, são glândulas que controlam as características sexuais, tá? As glândulas da imagem lançam seus hormônios no organismo. O pâncreas, como eu já falei, é uma glândula mista, que além de produzir hormônio, produz também o suco pancreático, que vai ser lançado lá no intestino para ajudar na digestão. Tranquilo, meu povo? Cheguemos na hora da atividade. Chegamos, né, gente? Eu tô brincando. Melhor falar direitinho para ninguém se confundir. Nem todas as glândulas produzem hormônios. Só produz hormônio as glândulas que lançam essas substâncias na corrente sanguínea. Se não lança na corrente sanguínea, não está lançando hormônio, tá? Então, as glândulas exócrinas lançam seus produtos para fora do corpo ou em alguma superfície interna do corpo. E as glândulas endócrinas liberam as substâncias para dentro da corrente sanguínea. Presta atenção numa coisa que eu vou falar para vocês. Glândulas exócrinas. Tem um ex ali na frente. O que é um ex-namorado, uma ex-namorada na sua vida? É um problema que você tem que tirar da sua vida, né? Ex é ex. Ex é passado, ex está do lado de fora, né? Então, as glândulas exócrinas, elas são aquelas que produzem substâncias e lançam essas substâncias para fora do corpo ou para fora dos vasos sanguíneos, em qualquer região. Pode ser até dentro do corpo, mas não pode ser dentro dos vasos sanguíneos. As glândulas endócrinas jogam para dentro dos vasos sanguíneos. Então,
elas produzem hormônios, porque só a substância que vai ali para dentro do vaso sanguíneo é que é chamada de hormônio. Tranquilo? Alguma dúvida? Então, exemplos de glândulas exócrinas. As glândulas mamárias, que produzem o que, gente? O leite do bebê. A mamãe tem as glândulas mamárias lá no peito da mulher que produz o leite que vai vir para onde? Vai vir para fora para alimentar o bebê. Esse leite não vai para a corrente sanguínea, então essa glândula não está produzindo hormônio, está produzindo leite que vai para fora. Glândula sudorípara, a glândula que produz suor. O suor vai para onde? Para cima aqui da pele, para resfriar o nosso corpo. Então o suor não vai para a corrente sanguínea. Então a glândula sudorípara é uma glândula exócrina. As sebáceas são glândulas que estão aqui na nossa pele também, que produzem o quê? Sebo. Exatamente. É aquela oleosidade que fica na nossa cara depois de um dia inteiro sem a gente passar uma água e sabão, né? Essas glândulas produzem esse sebinho, né? Que mantém a hidratação da pele, a elasticidade da pele, tá? Mas não é por isso que você não vai lavar o rosto, não, tá, abençoado? Você pode lavar o rosto, por favor, faz parte da higiene. Não precisa, obviamente, passar uma esponja de aço na cara, mas lavar o rostinho, né, umas 2 vezes por dia, tá bom. Isso se você não tomar banho, né? Mas o ideal é você tomar banho também e lavar tudo de uma vez. Mas vamos mudar de assunto. E as glândulas lacrimais, que são aquelas que produzem o quê? Lágrima dos chorões, né? Você tem uma glândula ali que produz lágrima, só que essa lágrima não vai para sua corrente sanguínea, gente. Vem para fora, né? Você fica lá todo com a cara toda molhada, horroroso, que a gente fica feio pra caramba quando a gente chora, né? Que a gente fica com aquela cara de sofrimento. Mas o importante é vocês saberem que a glândula lacrimal, ela é exócrina, porque a lágrima vai para fora. Questão 4 da página 37. Vamos fazer. Vocês têm que marcar com X as opções que trazem glândulas endócrinas, ou seja, que trazem glândulas que produzem hormônios. Então vamos lá, meu povo. Letra A, glândula sebácea. Marca ou não marca? E aí? Ela produz sebo para dentro da corrente sanguínea? Marca ou não marca? Não, né? Ela é uma glândula exócrina, então não marca. Deixa ela em paz. Maravilha, gente. Estou vendo no chat tudinho vocês respondendo. Azar. Letra B. Glândula lacrimal. Ela é endócrina ou ela é exócrina? Marca ela ou deixa ela em paz? Deixa ela em paz, né? A lágrima não cai na sua corrente sanguínea, né? Pois é, não. Então deixa ela sem marcar, tá? Letra C, timo. Pessoal, olha só. O timo, não vou nem esperar para vocês responderem, porque o timo é mais complicado. O timo, ele é um órgão do sistema imunitário, né? Alguns defendem que eles produzem hormônios que regulam a produção de linfócitos T, e outros defendem que ele é só um órgão linfóide, não produz nenhum hormônio de função endócrina. Então, não vou marcar, tá? Porque também é uma coisa bem mais além do que vocês precisam saber agora. Então, deixa o timo em paz aí, não entende nem por que tá aí na apostila, mas vamos lá. Letra D, gente, os ovários, gente, que, né, produzem progesterona e estrogênio. É uma glândula endócrina ou é uma glândula exócrina? Marca ou não marca? Marca, né, gente? Marca, né, gente? Marca. Produz progesterona e estrogênio que vai lá para a corrente sanguínea da mulher e dá as características sexuais das meninas. Letra E, tireoide, aquela glândula que está ali no pescoço, né? E aí, minha gente, marca ou não marca? Marca, né? Tireoide produz os hormônios T3 e T4 que vão para o sangue, então marca sim.
Marca sim. Glândulas mamárias, que produzem o leite materno, que vai para fora, né? Que vai para o bebê. E aí, marca ou não marca? É endócrina ou é exócrina? Marca ou não marca? Não marca, galera. Deixa as glândulas mamárias em paz. Isso, não marca. Letra G. Testículos, as bolinhas. Bolinha marca ou não marca? É endócrina ou é exócrina? E aí, meninos? Vocês têm ou não têm testosterona? Porque se não tem testosterona, essas bolinhas tão fracas. E aí? Exócrina ou endócrina? Marca ou não marca? Marca sim. Marca mesmo. Marca com certeza. É isso aí. Hipófise, gente. Hipófise que produz lá o hormônio do crescimento. Ela é endócrina ou exócrina? Marca ou não marca? Marca, né, gente? Marca, né? Pro corpo inteiro saber que ele tem que crescer, né? Esse hormônio tem que chegar em tudo quanto é lugar. E o melhor transporte para essa substância chegar em qualquer lugar é a corrente sanguínea que passa por cada cantinho do seu corpo. E letra I, glândulas sudoríparas, que produzem o suor que vai ali para a superfície da pele. É uma glândula endócrina ou é uma glândula exócrina? Marca ou não marca? Simples, né? Marca ou não marca? Não marca, né? Não marca, né, gente? O suor tá saindo, não tá indo para a corrente sanguínea. Maravilha. Então, se alguém não ficou com nenhuma dúvida, vamos para a próxima questão. Beleza? Página 37, número 5. Nessa questão, vocês têm que olhar a imagem ao lado, que mostra algumas glândulas, e vocês vão ter que colocar o número certinho de cada glândula, a sua função que está aqui na coluna do lado, tá? Então, vamos lá. Letra A. Aonde fica a glândula que produz o hormônio do crescimento ou GH? Lembra sempre que ela fica na base do cérebro. E, por favor, não esqueçam que o cérebro está na cabeça, tá? Não está em outro lugar. Apesar de que, às vezes, parece, né? Que o cérebro de algumas pessoas está em outras partes do corpo. Porém, o cérebro está sempre aonde, gente? Na cabeça. Então, qual é o número que está representando a glândula que produz o hormônio do crescimento? Que fica na base do cérebro, gente. Número... Vamos lá. 1, né? Maravilha, Yasmin. Número 1, galera. Isso aí, Vitor. A hipófise está ali na base do cérebro. Então, a imagem dela está ali representada pelo número 1. Letra B. Glândula mista, que produz hormônios e uma substância que ajuda na digestão. Vocês viram que tem uma glândula ali que é mista, né? Lá em cima. Que ela produz o suco pancreático e produz os hormônios que controlam a glicose no nosso organismo. Só pode ser aquele órgão ali da região abdominal, né? O pâncreas. Isso aí, Yasmin. Número 4. Maravilha, gente. Muito bom, Vitória. Excelente. Letra C. A sensação de perigo que os esportes radicais proporcionam favorece a liberação da adrenalina, que é produzido por essa glândula. Lembra que eu falei que ela recebe 2 nomes? Ou suprarrenal, porque está ali em cima dos rins, ou adrenal, por isso que o hormônio até é a adrenalina. Então, se está ali em cima dos rins, qual é o número? Número 3. Maravilha. Ali estão as suprarrenais, em cima dos rins. Excelente. Letra D. É uma glândula localizada no pescoço. Ela produz o bócio quando essa alimentação é muito pobre em iodo. Isso aí, pessoal, a apostila está perguntando, mas ela não falou lá em cima. Os hormônios produzidos por essa glândula, vocês já sabem qual é, porque é a única que restou, né? Mas o hormônio que é produzido pela tireoide
ele é a base de iodo. Então, quando você tem uma deficiência no iodo, né, na sua alimentação, né, você tem, obviamente, uma baixa produção desse hormônio. E aí você tem algumas doenças relacionadas, tá? E aí vocês já ouviram falar de hipotireoidismo e hipertireoidismo, que depois a gente vai falar com mais calma. Então, a última aí, número 2, né, é a glândula localizada no pescoço, tireoide. Para fechar a aula de hoje, né, porque eu não sei vocês, mas passou tão rápido, bem que vocês devem ter achado que demorou para passar. Mas eu achei que acabou muito rápido, gente, já são 3h27, olha. Questão 6 da página 37. As glândulas exócrinas lançam seus produtos para fora do corpo. Escreva o nome de 2 glândulas exócrinas e os produtos que são produzidos por ela. 2 glândulas... Ai, gente, vocês também acharam? Eu também achei que passou rápido. Que peninha. Glândula exócrina, gente, é aquela que produz substância que vai para fora do corpo. Vocês viram aí na última parte ali da explicação antes dos exercícios. Eu dei o exemplo lá do leitinho do baby, né? Do suor, que deixa a gente nojento, mas ao mesmo tempo é bom, porque resfria o nosso corpo. Então, são glândulas que produzem substâncias que vão para fora da corrente sanguínea. Que glândulas são essas? Glândulas mamárias, que produzem o quê? Leite materno. E glândulas sudoríparas, que produzem suor. Mas existem outras, gente. A gente viu as glândulas sebáceas, a gente viu as glândulas lacrimais. Então, vocês podem colocar aí uma enorme quantidade já de glândulas exócrinas que vocês conhecem. Questão 7. O pâncreas é uma glândula mista, ou seja, ela produz 2 substâncias diferentes. Ela produz hormônios e produz também substâncias que não vão para dentro dos vasos sanguíneos. Quais são os hormônios que o pâncreas produz que controlam a glicose do nosso corpo? Insulina e glucagon. A insulina diminui a quantidade de açúcar no sangue e o glucagon aumenta. Então, quando a pessoa está com excesso de açúcar no sangue, a insulina vem e diminui esse excesso. Por isso que a pessoa que tem diabetes toma o quê? Insulina, né? Porque ela tem pouca insulina no corpo dela. E aí ela precisa controlar o açúcar, que é a glicose. Agora, a pessoa que tá há muito tempo sem comer, tá faltando um pouco de glicose no sangue, o corpo também dá um jeito de pegar esse açúcar que está ali escondido em algum lugar através do glucagon. Então, eles ficam sempre controlando a quantidade ideal de açúcar no corpo. Mas o pâncreas, além de produzir esses hormônios, produz também o suco pancreático, que é lançado lá no intestino delgado para ajudar na digestão dos alimentos. Tranquilo, meu povo? Chegamos ao final dessa aula. Vocês tiveram alguma dúvida? Estão com alguma dúvida? As aulas agora eu estou conseguindo gravar em tempo real para deixar disponível para quem está no presencial depois assistir, ou para quem chegou atrasado conseguir pegar algum conteúdo que acabou não pegando. Tá? Mas não é porque é gravada que vocês têm que deixar de assistir a aula ao vivo, tá? Porque a frequência entra na aula ao vivo. Só quem está no presencial que tem a desculpa de não estar aqui assistindo ao vivo. Tranquilo, gente? Podemos encerrar essa aula? Querem falar alguma coisa? Hein? Todo mundo escreveu o nome completo aí para eu botar na frequência? Sim, né? Então, gente, vou encerrar essa aula. A gente se vê sexta-feira. Nossas aulas ao vivo são sempre sexta-feira. Hoje ainda eu vou colocar nos grupos mesmo a atividade que vocês vão fazer, porque essa é a aula ao vivo. E aí tem as atividades remotas, tá? Aí eu vou colocar para vocês, ok? Vocês vão receber em breve aí no WhatsApp e no Google Sala de Aula. Tá bom, meu povo?
Então, até sexta-feira que vem, a gente se fala ao vivo. E qualquer dia desses é só mandar mensagem se tiver com alguma dúvida ou com alguma situação que vocês precisem de ajuda. Tranquilo, gente? Um beijo, bom final de semana para vocês. Estudem e se cuidem. Usem máscara, tá? Beijo, beijo.